E só de ouvir um testemunho desse, nós já nos alegramos. Já dá uma vontade imensa de chorar, já dá uma vontade imensa de pular, já dá uma vontade imensa de glorificar, só de ouvir um testemunho desse. Agora eu fiquei espantado com a reação de Pedro. Olha o que estava acontecendo. Jesus havia derramado o seu sangue no alto de uma cruz, no Calvário. Foi moído, pisoteado pelas nossas transgressões, sepultado. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Apareceu para as mulheres que foram ao seu sepulcro para visitá-lo, que foram ao seu sepulcro para chorar, para prantear. Apareceu para as mulheres dizendo: não se preocupem, porque procuram viver entre os mortos. O anjo disse: ele ressuscitou. Mais adiante, deixando o anjo de lado, as mulheres se encontram com o próprio Jesus. Apareceu para os discípulos que estavam reunidos, cercados, ou melhor, trancafiados dentro de uma casa, de um lugar, com medo, escondido. Apareceu depois para Tomé, que duvidou que realmente ele havia ressuscitado, que queria provas de que realmente Jesus havia ressuscitado. E agora, eu parece que vejo os discípulos conversando entre si, junto do mar da Galileia ou o mar de Tiberíades. Estavam ali alguns discípulos, dentre eles estava Simão Pedro. E a Bíblia diz que eles conversando, irmão, a conversa não era outra, senão a ressurreição de Cristo. Pode ter certeza disso. Porque foi uma coisa que ficou marcada, estava fresquinho ainda. A conversa dos discípulos, sempre naquele momento, com certeza, era sobre a ressurreição de Cristo. E parece que vejo os discípulos dizendo: rapaz, Tomé duvidou. E de repente nós estávamos lá, tudo reunidos, um contando para o outro que Jesus havia aparecido. E Tomé disse: rapaz, você está ficando louco. Eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu colocar as minhas mãos nas feridas dele. De repente, portas fechadas, todas trancadas, janelas trancadas. Estávamos sozinhos ali. Jesus aparece do nada no nosso meio. Se eu estivesse ouvindo esse relato dos discípulos, meu Deus, eu acho que eu já estava até dando uns pulinhos assim. É verdade. Jesus já apareceu do nada assim. Glória a Deus. Mas olha só o que Pedro diz. Quer saber uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou pescar. Saiu pescar. Parece que vejo Pedro deixando eles falando sozinho. Disse: eu vou pescar. Os discípulos disseram: não, Pedro, calma lá, nós vamos com você. Vamos pescar junto com você, vamos voltar para o mar lá. Meu irmão, o que tinha acontecido com Pedro ali? O que estava passando na cabeça de Pedro ali? Estavam contando que Jesus havia ressuscitado, estavam contando bênçãos. Pedro queria saber de pescar. Você lembra de onde Jesus havia tirado Pedro? Você lembra? Mateus capítulo 4, versículo 18, diz que Jesus estava passando naquele mesmo lugar, na praia, à beira do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, aonde ele encontrou Pedro. E as seguintes palavras de Jesus para Pedro foi o seguinte: vem e me segue, e eu vou fazer de você pescador de homens ou almas. Pedrinho, larga a mão de
O teu negócio a partir de hoje é estar do meu lado, pescando homens, pescando almas. E agora eu vejo Pedro voltando a fazer o que fazia antes. E agora eu vejo Pedro não dando continuidade à ordem de Jesus. Agora eu vejo Pedro, parece que dizendo: não, Jesus morreu, apareceu para todo mundo, o que aconteceu? Mas eu tenho que continuar minha vida, eu vou voltar a pescar, eu vou ganhar minha vida, eu vou voltar para o mar. O que foi que aconteceu com Pedro, meu irmão? Um homem que experimentou na sua própria vida e na sua família os milagres de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 14, que Jesus um dia chegou na casa de Pedro e encontrou a sogra de Pedro acamada, ardendo em febre. Pedro não pediu para Jesus curar, ninguém implorou para Jesus curar. Simplesmente Jesus olhou e disse: eu vou curar a tua sogra. Pedro experimentou na sua família a bondade de Jesus, os milagres de Jesus. E agora, ao ouvir falar que Jesus ressuscitou, a sua reação foi a seguinte: vou pescar. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou pegar barquinho, vou pegar rede, vou pegar isso, pegar aquilo, e vou pescar, rapaz. Essa história para lá. O que aconteceu, meu irmão? Um homem que experimentou na sua própria vida o milagre de Jesus. Os discípulos todos atemorizados em alto mar. De repente, no meio da noite, Mateus capítulo 14, versículo 28, a Bíblia diz que no meio da noite Jesus aparece. Os discípulos ficam pensando que é um fantasma. Jesus diz: não, sou eu, Jesus. Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena que eu vá até você sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedrinho, pode vir comigo. Meu irmão, Pedro começou a caminhar sobre as águas também. E agora, quando ele ouve o testemunho dos discípulos dizendo que Jesus havia aparecido a eles, Pedro simplesmente diz: vou pescar. O que tem acontecido com Pedro? O que está acontecendo com você, meu irmão?